Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área. E nesse vídeo nós vamos fazer alguns testes das aulas 13 da apostila A e da apostila B. Começando com os testes da apostila A, que falamos sobre os solos. Então vamos fazer aqui os 5 primeiros exercícios de cada frente, para a gente ter uma ideia. É claro que daí o resto vocês fazem, e se surgir dúvidas, estamos aqui, lembrem-se disso. Muito bem, então vamos começar com a primeira questão aqui, né? Já falando do perfil do solo. Olha só, considere o perfil do solo abaixo. Observem que nessa imagem nós temos um solo com todos os perfis, né? Olha só, todos os horizontes, perdão. Nós temos o horizonte O, A, B, C e R. Né? Conforme vai aprofundando, ele vai ficando mais compacto, com diferentes formações. O que nós podemos já concluir aqui de cara? Que esse solo é um solo antigo, é um solo bem formado. E geralmente esse tipo de solo bem formado, ele tem uma fertilidade, ele tem um manejo agrícola muito interessante. Quanto mais profundo, melhor para ser utilizado na agricultura, porque um solo raso não tem como fazer isso. Tem muita rocha, muita pedra, então fica mais difícil. Então, já aqui já dei uma dica fantástica. O horizonte A representa, ou apresenta, né, esse solo aqui, um predomínio de fragmentos rochosos. Humus. Fragmentos rochosos não é humus. Humus são fragmentos orgânicos. E aqui pode até ter um pouquinho, né? A letra B, maior fertilidade. O solo é agrícola. Nos comentários que eu estava falando aqui, eu já comentei sobre isso, né? Quanto mais profundo o solo, mais propício à agricultura ele é. Então, a resposta já está na cara. Uma questão bem fácil, né? Somente argilas. Argilas, elas vão surgindo conforme o horizonte do solo, né? Rochas em primeiro estágio de decomposição. O primeiro estágio da decomposição das rochas vão estar mais próximos das rochas, então vão estar nesses horizontes aqui, C. E rochas inalteradas, perdão, são o horizonte R. Então aqui uma fertilidade. O solo é agrícola por ter esse horizonte A bastante desenvolvido, né? E por ter mais uma camada de horizontes também. Então, mais uma vez dizendo, quanto maior é a profundidade do solo, quanto mais horizontes ele tiver, a propicidade, olha essa palavra aí, ele é mais propício a ser um solo agricultável, um solo fértil. Beleza? Parece uma questão difícil, mas não é. Vamos lá para outra aqui, a 2, do mesmo quesito aqui, né? Nós temos um solo aqui que tem uns cactos aqui, então já nos dá a impressão que é um solo do Nordeste, um solo nordestino, solo. Mas nós temos horizonte A, B, camada de carbonato de cálcio, rocha. Então, ele já começa no horizonte A, diferente desse aqui, eu tenho o O, não tem a camada orgânica. E também, observe que nós temos uma escala aqui do ladinho, olha só, em centímetros. Então, são 25 centímetros de dois horizontes que são mais decompostos. O resto deles, né, 50 centímetros, é uma camada de carbonato de cálcio e rocha, então ele não está bem formado. Então esse é um solo, literalmente, né, jovem, e também não é tão fértil, porque não tem a camada de humus. Então vamos ver o que a pergunta nos quer. O perfil de solo apresentado corresponde a uma área de... Poxa, só para ver os cactos ali, e
pela profundidade do solo também, não tem tanta matéria orgânica, nós já sabemos que é um solo de deserto. O próprio nome já diz ali, né? Então, a própria figura mostrando os cactuzinhos e tal. Mas é interessante esse perfil aqui, é muito interessante. Observar diferentes perfis, diferentes formas. Então, é um de deserto. Beleza? A 3. Assinale a alternativa que apresenta um solo fértil encontrado no Brasil. Nos slides eu mostrei 2 solos férteis, que são a terra roxa e o solo de Massapê, ligado à história do Brasil, ligado à cana-de-açúcar. Chernozyon, na Europa, alguns lugares da América do Norte. Tundra, não tem tundra no Brasil. Gneiss, até tem formação de gneiss no Brasil, mas não é um solo fértil, né? É um solo mais litorâneo. Loess é um solo que está na China, e o que nos sobra é o Massapê. Questão fácil, questão simples, né? Tira de letra isso aqui. Número 4. Tipo brasileiro de solo encontrado no litoral nordestino. Provém da decomposição de gneisses e calcários. Foi importantíssimo para o ciclo canavieiro. O trecho trata do que também? Do Massapê. Massapê, cara, olha só que bacana. Isso daqui é lindo, lindo, lindo. Então, cana-de-açúcar e um aperfeiçoamento. Não vou fazer tantas atividades, porque senão eu vou ficar 3 horas do vídeo aqui. Então aqui é só pra gente ter aquele biruleibe, sabe? Sabe aquele biruleibe? É pra gente ter aquele biruleibe, sabe? Aquele... Então, o número 5. Isso aqui vai falar da nossa região, essa questão. Os solos formados pela decomposição de basalto de grande fertilidade, que ocorre principalmente no estado de São Paulo e no Paraná, são chamados de... do quê? Do quê? Terra roxa. Lembra, né? Os latossolos são lá do Amazonas, Nordeste, os litossolos, lito vem de pedra, e vem dos outros. Então, questões bem específicas, né, de localização, mas que ficaram muito claras nas nossas aulas. Essas outras questões aqui, olha só, vão falar sobre horizontes de solo, formação de solo, erosão, uso, ocupação do solo. Então, são questões interessantes para vocês fazerem e analisarem aqui. Então, essas partes aqui eu vou deixar com vocês, porque vocês são fantásticos, vocês vão tirar isso de letra. Além de ter algumas atividades também na própria plataforma, para vocês terem ainda mais um aprofundamento. Então, façam. Partimos então para outra aqui. Vamos falar da frente B agora. Ali dos recursos minerais, do extrativismo. Aqui nós temos algumas questões mais específicas. Sobre os recursos minerais do Brasil, verifique o mapa correspondente entre as áreas numeradas que indicam grandes jazidas e as expressões à direita dos parênteses e assinale a sequência correta. Essa questão é uma questão um pouco complicada. Por quê? Porque vai envolver aí nomenclaturas. Vamos lá. Eu preparei aqui para vocês, para relembrar. Deixa eu aumentar aqui esse negócio. Tirar minha cara daqui. Vou colocar aqui no cantinho minha cara. Aqui, ó. Eu falei disso nessa aula cá. Conseguem ver? Deixa eu aumentar mais aqui. Aí, olha só. Então, ó, o número 1. O número 1 nem tem aqui, né? Então, não sei o que tem número 1, mas ali tem, ó, o estanho. Não tem estanho aqui. O número 2. O número 2, Vale do Trombetas, a bauxita, o ouro. Aqui o 2, ó, mais ou menos aqui, ó. Aqui o 2. Esse é o 2, ó. Vale do Tapajós, ouro.
Então o número 2 é ouro. Então o último tem que ser 2. E o único que tem 2 aqui no último é a letra A. Então já ficou fácil, né? Mas enfim, né? O Vale do Trombetas, ouro. O 3 que nós vamos ter aqui fica aqui na Trombetas, a bauxita mundial, olha só. O 4 é as reservas de petróleo, olha só, região petrolífera de Campos. O número 5 é região salineira, sal. O número 6 é aqui a região diamantífera, é bem aqui na divisinha, aqui, então é diamante. Pode ser até o maciço do Urucum, mas aqui é o diamante. Aqui vai falar sobre o que? O 6. Ferro e manganês. Então o 6, ele no mapa tá aqui, no meu tá um pouquinho mais para baixo. Então aqui é o maciço do Urucum. Aqui é ferro e manganês. E o 7 é a região de carvão no Brasil. Aqui tem muito carvão. O lugar que mais tem carvão no Brasil é ali em Santa Catarina, nessa região do litoral aqui catarinense, um pedaço do Rio Grande do Sul. Então, o que nos resta, por eliminação e por análise, é a letra A. Essa é uma questão um pouco difícil, gente, porque ela vai cobrar de vocês um certo conhecimento de localidade e um certo conhecimento de finalidade. Então, façam essa ligação. Em alguns vestibulares, só que é PUC, né? Alguns vestibulares gostam de fazer essa comparação. Bora lá, né? Isso aqui é uma outra questão também sobre correspondência entre matéria-prima e origem mineral do produto industrial. No slide ali tem também, eu acabei fechando aqui, vamos abrir ele de novo. Vamos abrir esse slide, não deveria ter fechado ele, né? Vamos abrir ele aqui. Tem aqui, ó. Olha só. Deixa eu esticar aqui e colocar aqui, apertar aqui. Muito bem. Joga um pouquinho pro lado. Joga um pouquinho pro lado aqui também. Vamos lá. Aqui nós temos perguntando, né? Por exemplo, o ferro. O ferro é utilizado para fazer aço. De fato. Ferro, aço ali. Bauxita. O que diz a bauxita aqui? Produz o alumínio. Então, o número 2 vai lá para o final. O único que tem 2 no final é a letra B. Então, a bauxita produz alumínio. O ferro produz o aço. A cassiterita. Cassiterita aqui eu não tenho. Mas a cassiterita, o número 3, aqui vai produzir o estanho. Ou aqui, olha só, né? O estanho, aqui está ao contrário. Utilizado para proteger o interior de latas, é retirado da cassiterita. Está aqui. Eu que não percebi, mas está aqui. O petróleo, combustível, e o calcário, nós fazemos o cimento. Olha que bonito. Então, uma questão assim de conhecimentos também específicos, mas já fica aqui também esse conhecimento para vocês. Aprendizado. Essa questão aqui é uma questão de aprendizado. Então, a ordem correta é 43152. Letra B de Buela. Beleza? Vamos para a próxima questão. Questão número 3. Número 3. Sobre o extrativismo vegetal no Brasil. Extrativismo vegetal. É correto afirmar que só é realizado em reservas extrativistas. Eu sempre comento com vocês que nas questões de humanas, né, quando aparece algo sendo direto, duvide, que humanas não é exato, né? Só, apenas. Então,
só realizado em reservas extrativistas. Não. O extrativismo vegetal no Brasil, né? As reservas extrativistas são locais reservados para as pessoas, né, que vivem de extração. Nós sabemos que o Brasil não é assim, né? Existem outros locais onde acontece esse extrativismo vegetal. E em alguns lugares são proibidos, né? Então, não só é realizado em reservas extrativistas. Não, a letra B, não apresenta ameaça ao equilíbrio ambiental. Olha só que mentira. O Brasil apresenta ameaça sim, porque existe muito extrativismo ilegal. E isso não é legal. Letra C. É uma atividade moderna que oferece aos seus trabalhadores remuneração adequada. Também não. Imagine o seguinte, meus caros, essas pessoas que trabalham, elas sobrevivem com o extrativismo, moram no meio, geralmente do nada, da floresta. Então imagine as condições dessas pessoas. Não? São condições bastante difíceis. Condições difíceis. Então, não oferece nenhum tipo de remuneração adequada, nem direitos, nem suporte. Pessoas vivem de forma bem primitiva. Letra D. É realizada em grande parte com desrespeitos às normas ambientais. Infelizmente, isso é verdade. Poxa, o Brasil, complicado, né? Só observar toda essa polêmica que envolve, né, a Amazônia nos últimos tempos, aí você vai perceber que essa afirmação ela tem muita verdade nela. E a outra não agride as águas continentais. Poxa, o extrativismo brasileiro acaba sendo um dos mais agressivos do mundo. Então, letra D. Número 4. Também é uma questão de localização no mapa. Uma questão, assim, de um grau de dificuldade um pouco elevado. Percebo que essas questões aqui que falam sobre extrativismo, elas não são tão fáceis assim. Então, um ponto a mais aqui para vocês estudarem, para se dedicarem um pouquinho mais. Então, vamos lá, vamos ver o que está falando aqui. O Brasil possui destaque mundial na exportação de minérios. Os minérios de ferro, manganês e bauxita, importantes matérias-primas para as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, estão entre as principais commodities do país. Commodities são as matérias-primas que são cotadas pela Bolsa de Valores. A seguir estão numeradas no mapa algumas das mais importantes áreas de extração mineral do Brasil. Assinale a alternativa que expressa a correta relação entre o número e a localização do território brasileiro. Número 1. Lembra daquele mapinha? Refere-se à extração de ferro no quadrilátero ferrífero. Ali é a Serra de Tapajós, é o Maciço do Urucum. Não, o Maciço do Urucum é o 2. Que é a resposta certa já. Aqui é no Pará, né? O quadrilátero ferrífero fica em Minas Gerais. Não. O 2 é o Maciço do Urucum, manganês, tá certo. 3, destaque-se bauxita. Bauxita tá aqui no Pará, lembra? 4, Serra de Carajás. Serra de Carajás é 1. E Vale do Aço, no Planalto das Guianas, principal produtora de manganês do Brasil. Não é, né? Então, aqui fica fácil. A gente já viu Maciço do Urucum, Mato Grosso do Sul. Mas é uma questão, assim, de fazer análise. Quando você for fazer essa questão, vá no mapa, olhe, faça a comparação, né? Enquanto você tem a oportunidade de fazer isso para fixar na cabecinha de vocês aonde fica determinadas localidades. Isso é importante. Várias questões eu já tenho comentado aí nas monitorias com quem participa, né, sobre isso. E associar localização com os fatos é imprescindível. É difícil, mas vale o esforço. Vale o esforço, porque vocês vão ver que vocês vão conseguir responder as questões de uma forma fantástica. Vamos para a última. Aí deixo vocês em paz.
Aqui mais uma vez, com o mapa, olha só, falou de minérios, mostrar mapa, então não tem escapatória. A exploração do subsolo exige conhecimentos da estrutura da terra e da organização geoeconômica do território. Então nós temos aqui algumas coisas mostrando no Amapá, no Pará, na Bahia, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Vamos ver o que essa questão ela quer de nós. Desta forma, os recursos cartografados no mapa anterior estão relacionados à exploração de aqui ouro e prata em terrenos do Cenozoico. Nós temos aqui formações em áreas aqui de bacias sedimentares. Não, bacias sedimentares é mais dentro da vertente do Rio Amazonas. Aqui são formações de escudos cristalinos. Se vocês lembram, os escudos cristalinos são as regiões mais antigas do planeta. Ouro e prata, materiais metálicos, terreno cenozoico. O cenozoico é recente, então nops. Petróleo e carvão em bacias sedimentares. Isso daqui está certo. Essa afirmação é certa. Petróleo e carvão estão em bacias sedimentares. Mas a questão é relacionar o mapa. E aqui nós temos alguns, parece uns ferrinhos aqui, né? Ouro. Não dá para ver muito bem, mas não tem nada parecido com carvão e petróleo. E também aqui nessas regiões não são regiões de bacias sedimentares, são regiões de escudos cristalinos. Então não está certo em relação a tudo isso. Urânio e manganês em terrenos quaternários. Quaternários também é cenozoico. Não. Isso aqui são mais materiais metálicos. De novo, falando, quaternários é muito recente. Letra D, olha a D aqui. Ferro e manganês em escudos cristalinos. Ferro, manganês são materiais metálicos e os materiais metálicos são encontrados nas áreas mais antigas do planeta, ou seja, escudos cristalinos. Nossa, que maravilha, né? Bauxita e casterita em bacias sedimentares. Mais uma vez falando aqui, não são bacias sedimentares. Então, olha só a importância aqui, né? A ligação entre conhecimento da estrutura do relevo com aquilo que o relevo pode oferecer de mineral. Tudo está ligado. Então, fiquem ligados nisso. Eu vou me despedindo depois dessa. Façam o resto. Essas questões aqui não são fáceis, mas façam, porque elas são importantes. Faça isso aí. E qualquer dúvida, meus queridos, estamos à disposição. Aquele abraço e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, bambina. Tchau, tchau, bambina. E fui.